Olá, meus caros alunos, vamos para mais uma questão de processo civil. Fiquei uma semaninha aí longe de vocês, né? Mas tive que resolver alguns problemas aqui, adaptar alguns materiais, mas estamos aí de volta para as nossas dicas e questões diárias de processo civil. E eu trago para vocês aqui uma questão que trata do Ministério Público. Foi aplicada pela banca CESP-Sebrasp no concurso de analista do Ministério Público do Estado do Ceará. Vem na questão comigo para vocês verem aqui o que ela quer cobrar da gente. Olha lá. Ela diz: quanto aos deveres e atos praticados pelo Ministério Público em processos, julgue o item que se segue. Caso o Ministério Público não seja intimado para feito no qual deveria intervir, o processo será nulo. Realmente, nas situações em que a intervenção do Ministério Público é obrigatória, que são as hipóteses lá do artigo 178, caso ele não seja intimado, isso gera nulidade do processo. Agora, olha só, que inclusive, se vocês voltarem na tela aqui, é o que nós encontramos especificamente lá no artigo 279 do nosso CPC. É nulo o processo quando o Ministério Público não for intimado, vou destacar aqui para vocês, ó, quando ele não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir. Agora, olha só, eu vou destacar para vocês aqui alguns pontos interessantes para que você não caia nos peguinhas de prova. Primeiro ponto, percebam, o que gera a nulidade é a falta de intimação do MP. É a falta de intimação. Por que eu estou dizendo isso? Caso ele seja devidamente intimado e não se manifeste, isso não gera nulidade. Isso não vai gerar nulidade. Então, só entenda e consiga diferenciar falta de intimação, falta de manifestação. O que gera nulidade é a falta de intimação. Tanto é verdade que a lei permite, inclusive, que o juiz requeira os autos de volta caso ele não se manifeste no seu prazo legal lá de 30 dias, conforme previsão do artigo 178. Tranquilo? Então essa é a primeira dica que eu quero trazer para vocês. A segunda dica, e é muito importante vocês terem isso em mente, está lá no próprio artigo 279 e eu quero deixar destacado para vocês. Vem na tela de novo. Olha lá o que diz o parágrafo 2º desse artigo 279. A nulidade só pode ser decretada após intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou inexistência de prejuízo. O que esse dispositivo está dizendo para a gente? Ele está dizendo o seguinte: mesmo que o Ministério Público não tenha sido intimado, para que o juiz possa decretar a nulidade por essa ausência de intimação, primeiro ele deve ouvir o MP. Para quê? Para que o MP se manifeste sobre a existência ou não de prejuízo. Ou seja, se o MP vier e disser houve prejuízo, o juiz anula. Se ele disser não houve prejuízo, não haverá decretação de nulidade e o processo segue dali adiante, claro, com a intervenção a partir de então do Ministério Público. E é até bom, interessante a gente apontar isso também, que essas manifestações posteriores ao início do processo, a lei também estabeleceu para a gente o momento a partir do qual essa nulidade vai ser decretada. Olha lá o que diz o parágrafo 1º desse mesmo 279. Se o processo tiver tramitado sem o conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ser intimado. É muito comum também, né, outro peguinha de prova, se dizer que vai anular o processo inteiro. Não. É a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado. Tranquilo? Mais uma questão de processo civil, bons estudos e até a próxima.